Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, nós muitas vezes analisamos as dificuldades que temos para pregar a palavra de Deus. Pessoas que não acreditam, pessoas que criticam, pessoas que discordam, enfim, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Mas essas dificuldades não são de hoje. Desde os tempos de Cristo, que o próprio Mestre tinha dificuldades para pregar a palavra de Deus. E essa dificuldade foi aumentando conforme ia aumentando a quantidade de pessoas que se juntava para ouvi-lo. Conforme ia aumentando as pessoas para ouvir Jesus, gente contrária e seguidores superficiais também ia aumentando. Então Jesus começa a adotar as parábolas como meio de instrução para os seus discípulos. Através da mensagem, a semente de Deus, nós veremos situações em que a palavra de Deus é abandonada, retirada ou esfriada em nossos corações. A preocupação de Jesus era que seus discípulos entendessem as parábolas que na visão de Cristo eram simples. Vendo que eles não entenderam, imediatamente após Jesus dizer as parábolas, em Marcos 4, de 3 a 13, em 14 a 20, ele já começa a explicar aos seus discípulos as parábolas do reino ou a parábola do semeador. Ela diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Em seguida, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas sobre as parábolas. E Jesus disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Queridos, a explicação de Marcos 4, versículo 3 e 4, está em Marcos 4, 14 e 15. A explicação é a seguinte: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente que cai na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Apenas ouvem e Satanás vem e retira a palavra neles semeada. O semeador pode ser Deus ou seus servos. Como naquele tempo as sementes eram lançadas com a mão, podia acontecer de algumas sementes caírem num terreno improdutivo. E temos o primeiro exemplo de um terreno improdutivo. Pessoas que apenas ouvem a palavra. Elas não praticam, elas não vivem. Pessoas que apenas ouvem. Quais são os segredos dos homens de Deus? Ouvir, acreditar e fazer. Quando você ouve e acredita, isso impulsiona você a fazer, a viver. Noé ouviu, acreditou, fez a arca, salvou-se. Abraão ouviu, acreditou,
foi para a terra que Deus iria lhe mostrar. Tornou-se pai de uma nação. Davi ouviu, acreditou que podia lutar contra Golias e venceu. Esses que apenas ouvem, é fácil para o inimigo retirar a palavra deles. Aqui, as aves representam Satanás que se aproxima daqueles que apenas ouvem a palavra, mas não a recebem. Nós não podemos plantar a semente na beira da estrada, porque qualquer um que passe rouba, arranca, destrói. A gente tem até experiências com frutas, com fruteiros que estão à beira da estrada, as pessoas jogam pedra, roubam, destroem. Até mesmo um pé de fruta que tenha no seu quintal, mas que os ramos dão para a casa do vizinho, aquelas frutas que estão do lado de lá, dificilmente você verá elas amadurecerem. A gente, falando dessas pessoas que apenas ouvem, eles balançam a cabeça e vão embora fazer as mesmas coisas, porque apenas ouviram, não guardaram a palavra em seu coração. Marcos 4, versículos 5 e 6. A explicação está em Marcos 4, 16 e 17. E é assim: outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, encontram motivos para abandonar. São pessoas sem raízes. São pessoas que não tiveram o coração transformado. A semente pode até ser lançada, mas ela não tem como fincar raízes porque a dureza do coração não deixa ela entrar. Ela fica na superfície, sendo facilmente queimada ou seca. A saída do sol ilustra a vinda de uma angústia ou perseguição. E vindo perseguição ou algum problema, eles encontram motivo para desistir. Queridos, perseguição ou angústia por causa da palavra sempre vai ter. Pai, mãe, esposa, irmãos, amigos vão ficar espantados ou com raiva como se tivessem sido traídos. Como se você tivesse que dar explicações a eles porque aceitou a palavra de Deus no seu coração. Muitos se espantam. O que foi que você fez? Por que fez uma coisa dessa? Se Jesus foi perseguido por falar a palavra de Deus, imagine nós. Feliz aquele que for perseguido por causa do meu nome, diz o Senhor. Agora, se quer desistir, voltar para onde estava, a gente fala muito em nascer de novo, mas o nascer de novo na palavra é mais lento do que o nascer biológico. E antes de acontecer, as pessoas desistem. Marcos 4, versículo 7. A explicação está em Marcos 4, 18 e 19. Diz assim: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A decisão é uma coisa pessoal. A decisão espiritual é uma coisa sua. É uma decisão entre você e Deus. Tem gente que levanta a mão e depois pensa: será que é isso que eu quero mesmo? Vou perder amigos? Vou perder festas? Vou deixar isso ou aquilo? E vou ter compromisso com Deus. Os espinhos são os prazeres do mundo e a ilusão dos olhos. As riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. Queridos, haverá sempre uma luta entre o mundo e as coisas de Deus. E as pessoas permitem que o mundo vença. A riqueza, os prazeres do mundo têm a particularidade de dar ao homem a sensação de segurança
a sensação de alegria. Se as coisas do mundo fizerem nós desistirmos, a semente caiu entre os espinhos e será sufocada. Não dará fruto. É semente morta. Marcos 20. Outras pessoas são como a semente lançada em uma terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma boa colheita de 30, 60 e até 100 por um. O versículo 8 é igual ao versículo 20. Essas pessoas aceitam a palavra de Deus, acolhem, praticam em suas vidas, deixam suas vidas serem orientadas pela palavra de Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perseguições, apesar de muitas entregas. Esses frutos, queridos, não são produzidos de uma só vez, mas representam o costume de uma vida inteira. A colheita boa não se dá por acaso. Você tem que conhecer a semente, tratar bem a semente, plantar a semente em um terreno bom, um terreno que a gente tenha controle, tenha cuidado para que ela dê frutos. Ela vai frutificar porque foi plantada em um coração que tem um objetivo: viver para propagar a palavra de Deus. No versículo 11, Jesus disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus perguntou, no versículo 13, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Queridos, a gente sabe que existem pessoas que, mesmo depois de muito tempo, têm dificuldade de entender ou interpretar a palavra de Deus. Mas cada pessoa sabe o que acontece. Cada pessoa sabe de si mesmo. Cada pessoa sabe da sua segurança, do seu tempo, do seu compromisso, da sua santificação. É uma coisa pessoal entre você e Deus. E veja só, mesmo sem entender muita coisa, uma pessoa simples pode ter um coração mais puro, mais santificado do que quem tem doutorado em teologia. Porque a semente não é plantada no diploma, a semente é plantada no coração. Um coração temente a Deus. No início nós dissemos que Jesus começou a falar por parábolas, porque cresceu o número de pessoas contrárias à palavra e tinha no meio falsos seguidores. Pessoas que seguiam a Jesus para criticá-lo, para menosprezá-lo, para fazer perguntas que pudessem embaraçá-lo ou envergonhá-lo. O que mudou hoje? Além de Jesus, nós também somos alvos dessas pessoas. E a vontade de destruir é tão grande que esses falsos seguidores e críticos entraram na igreja. Eles agora estudam a palavra de Deus, sabem o que significam as parábolas, levantaram as mãos, se batizaram e muitos participam da Santa Ceia, mas o objetivo continua o mesmo. Estão aqui para discordar, para confrontar, para apontar, para fofocar, para separar, enfim, para fazer o mal. Como é difícil dizer uma coisa dessa. Como é difícil ouvir uma coisa dessa. Como é terrível para um visitante na igreja saber disso. Mas, queridos, não é nada que Jesus não já tenha dito. A parábola do joio e do trigo fala da existência do mal no meio do bem. Mateus 13, 38 a 42. Assim diz a palavra. O campo é o mundo, e a boa semente, o trigo, são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo é o semeia, quem semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era,
e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo aquele que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, queridos, enraizem bem a sua semente. Coloque a sua semente bem dentro do seu coração para que uma intriga, uma fofoca, uma perseguição, uma angústia não faça você desistir. Para que os prazeres do mundo ou a ação de Satanás não arranque a palavra de Deus em sua vida. Para que a semente dê fruto e seja um fruto de luz, esperança e salvação. Para que a semente de Deus faça a vontade de Deus e converta você e todos que estão ao seu redor. Para que Jesus transforme a nossa vida e nós possamos ser colhidos pelos anjos do Senhor e não jogados no fogo como uma semente ruim ou uma planta que não presta. Para que o reino de Deus não seja um sonho, não seja uma utopia, mas uma realidade na nossa vida através da palavra, a semente de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém?